Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje vou responder uma das perguntas mais frequentes na minha DM do Instagram, nos comentários aqui dos vídeos, que é: como diabos eu começo a ler Junji Ito? Então no vídeo de hoje nós vamos sanar 100% essa dúvida e você já vai sair desse vídeo aqui podendo pegar o seu primeiro Junji Ito para ler e começar de cabeça nas obras desse autor que é incrível. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bem, não é exagero falar que hoje em dia, quando você entra na livraria, você vai encontrar muito Junji Ito por lá. A gente tem diversas editoras publicando Junji Ito atualmente aqui no Brasil, porque Junji Ito realmente é um grande fenômeno mundial. No Festival Francês de Angoulême, o Junji Ito foi como um convidado especial e ele teve a maior atenção e o maior espaço de exibição das suas obras. Ele ministrou painéis, o mundo inteiro está falando de Junji Ito, e o mundo inteiro está consumindo Junji Ito. Mas se você nunca escutou falar desse cara, eu vou falar um pouquinho sobre quem é ele. Junji Ito, ele nasceu em Gifu, no Japão, em 1963. Ele trabalhou ali grande parte da sua vida como assistente em um consultório odontológico, onde ele trabalhava com algumas próteses, serviços mais ligados à odontologia. Mas ele sempre gostou muito de escrever. Ele tinha essa curiosidade e esse gosto pelo terror. Ele tinha várias referências, assim como o H.P. Lovecraft, e sempre teve vontade de fazer algo parecido. Então, apareceu uma oportunidade. Ele já escrevia várias historinhas de terror como hobby, para ele mesmo. Mas aí em 1987 aconteceu alguma coisa extraordinária. Ele enviou um de seus contos para uma revista de terror. E essa revista de terror chamava Monthly Halloween. Era uma revista japonesa que só publicava contos de terror. E o conto dele foi tão bem recebido que ele concorreu no Kazumi Umezu Prize. Ele acabou não ganhando, mas ele foi citado ali como um dos grandes destaques. Isso acabou deixando ele muito feliz e fez com que ele quisesse seguir esse sonho dele de trabalhar com essas histórias de terror que ele tanto gostava. Então, a partir daí, ele começa a carreira como quadrinista, como mangaka profissional. Uma coisa bacana da gente falar foi que esse conto que ele submeteu era tipo um protótipo do que viria a se tornar um dos seus contos mais emblemáticos, no sentido que inaugurou uma das suas personagens mais emblemáticas, que é a Tomie. Tomie é essa garota aqui, que ela é demônio na Terra, inferniza todo mundo, só que ela deixa os homens loucos por ela, e deixam eles loucos ao ponto de chegar num nível que eles querem assassiná-la. E é uma história muito interessante, e eu já fiz vídeo desse cara aqui no canal, vou deixar os cards aqui em cima. E Junji Ito, ele acabou trabalhando nessa personagem aqui durante muitos e muitos anos, tanto que a Pipoca Nankin já tem esse cara aqui no Brasil em 2 volumes. E é a história completa. Se você pegar Tomie pra ler aqui, você não precisa de pegar nenhuma obra extra. Tudo que foi lançado de Tomie está compilado nesses 2 volumes. Ele também não ficou só no quadrinho. As obras dele extrapolaram tanto ali o nicho de mangá que acabou sendo adaptada para diversos filmes e séries no Japão. E agora até tá vindo muita coisa pro Ocidente através de alguns animes que estão sendo lançados pela Crunchyroll e pela Netflix aqui no Brasil. E vocês também podem conferir esses caras. Mas bem, o que Junji Ito tem de mais? Junji Ito, ele tem um estilo muito próprio. Primeiro, ele é um cara que ele domina o meio no qual ele trabalha. Trabalhar mangá é muito diferente de trabalhar quadrinho, é muito diferente de trabalhar livros, cinema, música. Cada mídia exige um tipo de atenção e proporcionam certas ferramentas que ajudam o autor a potencializar a sua história através daquele meio. E o Junji Ito, ele faz isso com maestria. O Junji Ito cria histórias de terror. E nesse terror, ele acaba pegando ideias muito interessantes do nosso cotidiano. Ele consegue pegar pequenas coisas no qual todos nós conseguimos nos simpatizar, como estar perdido numa estrada, ou então perder um objeto que era muito querido nosso, ou então encontrar um artista no qual nós temos muita admiração. E ele pega essas coisas do nosso cotidiano, potencializa de uma forma e transforma em terror. E o traço do desenho mesmo do Junji Ito é muito interessante. Ele tem um desenho muito limpo, muito clean, digamos assim. Mas à medida que a história vai se desenvolvendo, que a trama vai ficando mais tensa, os traços vão começando a ficar um pouco mais detalhados. E naquele momento de virada de página, que é onde o Junji Ito usa o máximo ali na mídia do mangá, ele consegue trazer um choque visual muito grande pra gente quando a gente vê aquelas imagens. O Junji Ito, ele trabalha o terror e ele não deixa nada nos
no subtexto. Ele mostra tudo. Toda a desgraceira, todo o nojo, todo o gore mesmo é transportado para aquelas páginas de forma explícita. Isso eu acho que é um dos grandes diferenciais dele. Outro grande diferencial é que as histórias dele são contos. São pequenos contos, alguns interligados, outros não. E nesses contos, o Junji Ito ele cria todo esse terror, toda essa atmosfera de terror, todo o medo, aterroriza os personagens, mas não necessariamente explica tudo num grande final, no qual tudo faz sentido. Nem tudo faz sentido na vida, né? Então esses finais são todos abertos, no qual você termina ali de ler um conto, você fecha o mangá e fala, nossa, meu Deus, você tem que parar para pensar um pouco, parar para refletir, porque é muito forte. E o Junji Ito ele também consegue fazer várias críticas a comportamento humano, comportamento de sociedade, mas de uma forma muito sutil e de uma forma extremamente ali, sábia, digamos assim, porque não fica piegas, não fica escancarado que ele tá fazendo crítica em momento nenhum. Acho até interessante quando a gente tá lendo um conto de Junji Ito, a gente sempre tentar identificar sobre o que é aquela história, o que aspecto ali do cotidiano, que aspecto ali que ele tá utilizando para potencializar e criar toda a trama, e o que ele tá tentando passar no subtexto dessa história pra gente. Mas bem, falei demais, agora vocês conhecem quem é Junji Ito, mas eu ainda não respondi a grande pergunta do vídeo. Como diabos você começa a ler? Você chega na livraria, tem diversos volumes lá expostos e você não sabe por onde começar. E quando eu digo que tem diversos, são diversos mesmo. A Pipoca na Quinta tá trazendo vários trabalhos de Junji Ito aqui pro Brasil de uma forma muito bacana. E só nesse ano de 2023 eles vão trazer mais 9. E desses 9 já tem 2 em pré-venda. Então vou deixar até o link aqui para vocês poderem fazer a pré-venda dos seus também, porque eu já fiz o meu. E muito Junji Ito na prateleira e tem muito mais Junji Ito chegando. O que eu devo ler? Bem, você pode começar Junji Ito de qualquer maneira. Uma coisa muito interessante é que todos esses contos deles não são interligados. Cada volume de mangá que você pega, tirando o Tomie e Tomie 2, que são numerados dessa forma, todas são histórias independentes umas das outras. São arcos completamente com início, meio e fim naquele volume. Então você não precisa se preocupar tanto. Mas se você tiver algum receio de pegar ali um volume, estranhar um pouco o estilo do Junji Ito, alguma coisa assim, tem algumas formas muito interessantes de você começar de uma forma um pouco mais segura. Uma forma segura de você começar é com esse cara aqui, Fragmentos do Horror, lançado pela editora Dark Side. Aqui tem alguns contos do Junji Ito que ele escreveu depois de um hiato, que ele passou sem escrever histórias de terror. Então esse aqui foi um grande retorno do Junji Ito ao terror, e a Dark Side trouxe essa edição belíssima aqui. Esse cara aqui tem 8 historinhas pequenas, muito aterrorizadoras e muito interessantes também. Vou dar uns exemplos desse cara aqui que tem essa coisa do potencializar a história toda. Em um desses contos aqui ele pega um conceito muito interessante, que é quando a gente tem um brinquedo, algum objeto no qual a gente tem muita estima por ele, mas a gente deixa guardado ali na gaveta e na nossa cabeça ele sempre está ali. Mas anos depois, tipo muitos anos mesmo depois, a gente vai procurar esse objeto e não tem. E ele fala que essa é uma forma de perda menos dolorosa, porque a gente teve mais tempo para não ter o contato com esse objeto e perdendo nele aos pouquinhos até que finalmente nós o perdemos de vez, não conseguimos recuperá-lo. Ele traça um paralelo disso com o luto. Aqui tem uma família que através de um ritual dela, ela consegue fazer os entes queridos viverem como fantasmas nas casas deles e irem sumindo aos pouquinhos, para que essa despedida não seja tão dolorosa assim. No outro conto aqui, a gente tem o Junji Ito fazendo uma parada extremamente nojenta. E, inclusive, Junji Ito é nojento, é explícito. E tem um cara que ele tá perdido na montanha, vem uma criatura alada, meio misturada de mulher, e começa a alimentar ele que nem um pássaro alimenta o seu filhote, mastigando a comida e colocando na boca. Extremamente nojento, mas isso acaba fazendo o cara sobreviver. Só que esse cara começa a ser perseguido por essa figura alada e a gente fica ansioso querendo saber o que vai acontecer nessa história também. É muito bacana, são contos muito fininhos, você lê isso aqui rapidinho e você consegue ter um pouco de noção. Mas eu não acho que essa seja a melhor porta de entrada. É uma excelente porta de entrada, mas não acho que seja a melhor porta de entrada. Eu vou falar de mais algumas aqui. Outra porta de entrada fantástica para Junji Ito foi a minha porta de entrada, que foi esse cara aqui, Frankenstein. Frankenstein, ele é uma coletânea de contos também, um pouco mais grossa dessa vez. Só que dentro desse cara aqui tem diversos contos, só que um desses contos é um grande conto que ocupa a maior parte dessa edição, que é o conto Frankenstein, que foi a adaptação que o Junji Ito fez para a história da Mary Shelley. Também já fiz vídeo desse cara aqui no canal, vou deixar os cards aqui em cima.
E você pode começar por esse cara porque você vai entrar vendo a visão do Junji Ito e a forma que o Junji Ito trabalha uma história que você aí de casa já conhece, que é a história de Frankenstein. Então também é uma excelente porta de entrada. Aqui tem outras historinhas de terror muito interessantes. Umas acompanham um personagem específico, depois a gente tem Frankenstein, temos algumas histórias isoladas bem interessantes também, bem curtinhas, e temos até uma história de comédia no final, que o Junji Ito, ele é até um personagem. Mas se você quiser saber mais desse cara aqui, entra lá no vídeo no canal que você vai saber tudo sobre ele. Outra excelente porta de entrada que eu acho que é pela ordem cronológica, digamos assim, que é com Tomie. É a primeira coisa que o Junji Ito escreveu. Então faz muito sentido ser a primeira coisa que você vai ler desse autor. Então, também, excelente pedida. Uma das obras do Junji Ito que mais ficaram famosas em toda a história se chama Uzumaki. Eu não tenho ele aqui para mostrar, eu ainda não li, mas foi a porta de entrada de muita gente, porque foi o primeiro volume de Junji Ito lançado aqui no Brasil, e foi lançado pela editora Devir. É uma história zona mesmo, maior, ela não funciona no formato de contos, ela realmente é uma narrativa mais estendida, mas é extremamente aclamada. É uma cidadezinha que ela é amaldiçoada por espirais. Espirais começam a aparecer em todo lugar e deixar a vida da população completamente de pernas pro ar. Tô doido pra essa história, tô doido pra Devir lançar uma reimpressão desse troço, porque já tá em hora deles fazerem isso. O outro volume que eles lançaram, que é esse aqui, o Yu-Gi-Oh!, ele já tá começando a ficar difícil de achar também, já tá precisando de uma reimpressão pro pessoal conhecer mais dessas histórias. Então, Devir, por favor, relança o Uzumaki pra gente. E agora eu vou falar pra vocês a minha recomendação de realmente o que é o melhor ponto de entrada para você ler Junji Ito, que é através desse cara aqui, Calafrios. Calafrios nada mais, nada menos é do que a seleção de contos favoritos do Junji Ito. Aqui, o Junji Ito fez uma grande curadoria sobre suas histórias prediletas e colocou nesse cara daqui. É como se fosse um creme de la creme para você conhecer as obras do cara. E essa edição aqui ela é muito interessante, porque no final de cada conto, o Junji Ito escreve um texto sobre ela, explicando de como é que ele teve a ideia, de como é que surgiu a ideia, como é que foi o processo de criar a história, os problemas que ele teve no caminho, os desafios. Então também é uma excelente forma de você conhecer o processo de criação do Junji Ito e como se arquitetam as histórias dele. Essa aqui é uma coleção dos favoritos do Junji Ito. Então, o que quer dizer? Que esses contos que estão aqui já foram publicados em outros lugares. Um exemplo desse volume específico daqui é que tem um conto chamado O Pintor, que também está presente aqui em Tomie. Mas é um deleite ler o conto aqui, porque aqui a gente tem exatamente essas notas que o Junji Ito escreveu sobre a criação da história. Então, você acabar repetindo ali a leitura de um conto não vai te fazer mal nenhum, inclusive vai te fazer muito bem em revisitar essas histórias fantásticas. Essa coletânea aqui vai ter uma sequência agora, lançada no início do ano pela Pipoca Nanquim também. Se chama Desmorphos, é a que está em pré-venda inclusive. Então, se você pegar esse cara aqui e já pegar o Desmorphos logo em seguida, você já vai ter uma noção perfeita do que é Junji Ito, já vai ser mais do que o suficiente para você se apaixonar pelas histórias dele e querer devorar tudo que é lançado pela Pipoca Nanquim, pela Devir, e agora até mesmo pela JBC, que trouxe o Junji Ito também nesse selo aqui, com histórias um pouco mais cômicas sobre os gatos dele. Esse aqui eu ainda não li, tô bem curioso para ler, acho que vai ser bem divertido. Mas bem, galera, eu espero que eu tenha conseguido sanar a dúvida de vocês sobre algumas obras, sobre por onde começar a ler. Todos os vídeos que eu já fiz de Junji Ito aqui no canal eu vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem. Eu já fiz vídeo de Tomie, já fiz vídeo de Frankenstein, já fiz vídeo de A Sala de Aula que Derreteu. E em breve vou lançar vídeo sobre este cara daqui, ó, Sensor. Um lançamento bem recente da Pipoca Nanquim, se não me engano foi o último deles. Mas bem, galera, qualquer outra dúvida sobre o Junji Ito, pode deixar aqui na descrição, vai ser o maior prazer do mundo responder para vocês. Podem me procurar no direct lá no Instagram também, no @pela.capa, que é o Instagram oficial do canal. Eu tô tentando produzir algumas coisinhas a mais para lá, só que a rotina ainda tá complicada, eu pegar uma cadência de postagem, mas teremos muito conteúdo lá também. E eu vou deixar os links de todas as obras do Junji Ito aqui na descrição, que se você gostou, já tá indo ali na Amazon conferir
o volume que você mais se interessou, vai na Amazon pelo link do canal, porque comprando pelo link do canal você ajuda demais a gente sem gastar mais nenhum centavo por isso. Então não deixe de conferir os links aqui embaixo. Bem galera, o vídeo fica por aqui e até a próxima.